seja bem-vindo! Hoje é sexta-feira, dia 24 de março de 2023. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Estiagem provoca queda de 5,1% do PIB no Rio Grande do Sul em 2022. Pagamento Bolsa Família. Vagas de emprego em Camaquã. E ainda, a importância da linguagem e do direito em nossa sociedade. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Começa o jornal de hoje com um assunto que tem afetado milhares de pessoas aqui no estado. A estiagem. Essa condição climática que tem trazido muito calor e pouca chuva tem gerado consequências graves para a economia do estado. Confira. Segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, a estiagem provocou uma queda de 5,1% do Produto Interno Bruto no Rio Grande do Sul em 2022. Essa é a maior queda registrada desde 2009, quando a crise financeira mundial afetou diversos países. A agricultura é uma das principais atividades econômicas do estado e foi afetada pela estiagem. A falta de chuvas também prejudicou a produção de grãos como soja e milho, além de afetar a pecuária e a produção de leite. Com menos produção, há menos ofertas de alimentos no mercado e os preços tendem a subir, o que pode afetar diretamente a vida das pessoas. Outro setor também que sofreu com a estiagem é o de geração de energia. A falta de chuvas tem reduzido o volume de águas nos reservatórios das hidrelétricas, o que tem obrigado o estado a recorrer a outras fontes de energia, como térmicas e eólicas. Essas fontes têm custos mais elevados e podem afetar ainda mais a economia do estado. Diante dessa situação, o governo estadual tem adotado medidas para minimizar os impactos da estiagem na economia e na vida das pessoas. Uma delas é a concessão de crédito para os agricultores, a fim que eles possam investir em tecnologias que reduzam o impacto da falta de chuvas na produção. Outra medida é a redução do consumo de água nos centros urbanos, para evitar um colapso no abastecimento. A estiagem é um problema que afeta todo o estado do Rio Grande do Sul e exige a colaboração de todos para ser enfrentada. É preciso economizar água e investir em tecnologias que reduzam o impacto da falta de chuvas na produção agrícola e adotar medidas para preservar o meio ambiente. Se você é beneficiário do Bolsa Família e tem o final do NIS terminado em 5, fique atento. O pagamento referente a este mês já está disponível para saque. É importante lembrar que o valor do benefício varia de acordo com a composição familiar e a renda de cada família. Se você é beneficiário, não perca o prazo para realizar o saque do seu benefício. E se você ainda não faz parte do programa, verifique se tem direito e como se cadastrar. Confira agora. Nesta sexta-feira, o pagamento do Bolsa Família está sendo realizado para os beneficiários com o número de identificação social NIS Final 5. O pagamento se refere ao mês de março e segue o calendário habitual do programa. Os beneficiários podem sacar o valor do benefício nas agências da Caixa Econômica Federal, correspondentes Caixa Aqui, lotéricas ou por meio do cartão Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa de transferência de renda do governo federal, que atende famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. O valor do benefício varia de acordo com a composição familiar e a renda declarada no Cadastro Único. Para receber o Bolsa Família, é necessário que as famílias mantenham as informações atualizadas no Cadastro Único.
e cumpram as exigências do programa, como a frequência escolar dos filhos e o acompanhamento de saúde. O pagamento do Bolsa Família de R$ 600 é realizado mensalmente e segue um cronograma de acordo com o último dígito do NIS do beneficiário. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançará mais de 21 milhões de famílias. Vamos para as informações do tempo. Tarde de clima estável na maior parte das regiões aqui do estado. Somente na região central e em Venâncio Aires que o clima deverá ter uma certa instabilidade no meio da tarde. Vamos conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira. A tarde em Rio Grande será com predominância do sol. O clima deve ficar estável sem chances de chuva e com pouca nebulosidade. Os ventos chegarão ao máximo nos 25 km por hora e a umidade que estará alta deverá chegar em 97%. A temperatura fica entre 28 graus a máxima e 21 graus a mínima. São José do Norte terá diminuição da nebulosidade no período da tarde e da noite. O clima ficará estável e sem riscos de chuva. Os ventos serão moderados e devem permanecer na casa dos 20 km por hora. Já a umidade estará bem alta nesta tarde, podendo chegar a 95%. A temperatura será de 27 graus a máxima e 20 graus a mínima. Tempo firme em Dom Pedrito. Nesta tarde poderá haver um aumento das nuvens, mas o clima será estável, sem nenhuma chance de chuva. Os ventos não devem passar dos 13 km por hora e a umidade fica nos 60%. A temperatura fica entre 29 graus a máxima e 22 graus a mínima. Já Camaquã, que amanheceu com uma certa instabilidade, terá tempo firme durante a tarde. Não há chances de chuva e os ventos não passam dos 20 km por hora. A umidade, que estava muito alta, irá diminuir, ficando nos 60%. A temperatura será de 30 graus a máxima e 20 graus a mínima. Em Venâncio Aires, o clima poderá ter uma certa instabilidade no meio da tarde, havendo chances de pancadas de chuva, mas na parte da noite o tempo estará firme. Já os ventos estarão fracos e não devem passar dos 10 km por hora, enquanto a umidade deverá permanecer nos 50%. A temperatura fica entre 29 graus a máxima e 22 graus a mínima. Temos boas notícias para quem está em busca de emprego em Camaquã. Diversas empresas estão com vagas abertas em diferentes áreas de atuação. Se você está desempregado ou em busca de uma nova oportunidade de trabalho, fique ligado nesta reportagem. Vamos apresentar algumas das vagas disponíveis e como você pode se candidatar. Não perca tempo e confira agora as oportunidades de emprego em Camaquã. As vagas ofertadas pelo Cine de Camaquã para esta sexta-feira são vagas para atendente de farmácia, auxiliar de escritório, auxiliar de laboratório, babá, caseiro, eletricista de instalações de prédios, empregada doméstica, farmacêutico, faxineiro, mecânico de manutenção de máquinas industriais, mecânico de motores agrícolas, monitor agrícola, motorista de caminhão, motorista entregador e oficial de manutenção. O Cine de Camaquã está localizado na Avenida Olavo Moraes, número 969, no centro. Os meios de contato são estes que estão na tela. O Cine de Camaquã tem seu atendimento no período das 8 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas. Hoje vamos falar sobre a importância da linguagem e do direito em nossa sociedade. Ambos são fundamentais para a nossa convivência pacífica e justa, pois permitem a comunicação clara e eficaz e estabelecem regras e limites para garantir a igualdade e a justiça entre todos os indivíduos.
A linguagem e o direito são fundamentais para a nossa sociedade, pois são meios de comunicação e expressão que nos permitem interagir e resolver conflitos de forma pacífica e justa. A linguagem é a ferramenta mais básica e importante da comunicação humana. Ela nos permite expressar ideias, sentimentos e pensamentos de forma clara e eficaz. A Andressa Gutierrez é advogada e graduada em letras e explicou mais sobre esse tema. Então, o direito e a linguagem estão imbricados, né? Tem tudo a ver o direito e a linguagem. Eu costumo dizer que o advogado, depois da credencial, ou seja, da carteirinha da OAB, o nosso principal instrumento de trabalho é a linguagem, e seja por meio da nossa linguagem verbal ou não verbal. Então, direito e linguagem tem tudo a ver, e eu acho que o domínio da linguagem, das técnicas, do português jurídico é fundamental para que os advogados atuem de uma maneira mais apurada, de uma maneira mais adequada, para atingir os fins que desejam por meio do processo, enfim, né, de um atendimento, de uma consultoria com o cliente. No direito, a linguagem é ainda mais crucial, já que as leis e regulamentos precisam ser redigidos com precisão para que possam ser interpretados e aplicados corretamente. O advogado, a advogada, além de ter o conhecimento da lei, dos códigos, né, da estrutura, da linguagem jurídica em si, ele precisa dominar também o português jurídico, as normas da língua portuguesa, a fim de produzir melhores peças, de se comunicar melhor também, seja com o próprio cliente, por meio de uma linguagem persuasiva, por exemplo, num tribunal também fazendo uso da persuasão, ou seja, nas próprias petições, por meio de métodos. Então, eu sempre digo que a nossa a língua ela não é ingênua e a gente pode utilizar ela ao nosso favor. Então, o advogado precisa ter conhecimento, principalmente do português jurídico, dos manuais de padronização, a fim de produzir melhores peças, eu diria, para que atinjam os objetivos pretendidos, com aquele processo que está sob sua guarda. O direito é a base do funcionamento da sociedade, estabelecendo regras e limites para garantir a justiça e a igualdade entre todos. E a advogada Andressa contou como funcionam os atendimentos. Para o cliente, além do advogado, se ele puder unir essas duas qualidades, que seria ter um bom conhecimento da técnica, juntamente com um bom conhecimento da linguagem, eu acredito que o resultado tende a ser muito mais proveitoso, porque é possível, por exemplo, escrever petições que possam induzir aquele leitor a determinado pensamento, posicionamento. Em alguns momentos nós vamos ser muito sucintos, em algum momento vai ser preciso explicar, esclarecer melhor a situação. Eu sempre produzo, por exemplo, as minhas peças pensando na pessoa que vai ler. Se está claro, se aquela pessoa vai conseguir compreender, se a minha linguagem está objetiva, está concisa. Eu acho que hoje a gente precisa pensar que o mundo está mais dinâmico, que a nossa comunicação também precisa ser mais dinâmica, para que não seja um processo maçante, pedante para quem está lendo, com o uso de muitos adjetivos ou de uma postura até deselegante da nossa parte. Então, eu acho que a técnica e o bom conhecimento da língua portuguesa, das padronizações dos tribunais que dispõem manuais de padronização da língua portuguesa, é fundamental para que nós possamos, na escrita, produzir melhores peças, defesas e também na nossa comunicação com o cliente, a fim de persuadir, de sermos mais claros, de convencer aquela pessoa de que nós estamos preparados para lidar com o processo dela, com a causa dela. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta sexta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra a nossa programação completa lá. Obrigada pela companhia, um bom fim de semana e até amanhã.